Vamos ler a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5. Eu não penso assim que nós vamos ter um sermão assim, daqueles emotivos, choro e lágrimas, como esses gostosos sermões que tivemos durante a semana, até ontem à noite, coroando daquele jeito, e hoje à noite vai ser mais outra apoteose de bênçãos, né? Não precisa ninguém temer não, que minha mãe, quando quebrava 5 varas, ela usava todas as 5. Mas aqui a gente vai usar só às vezes um parágrafo, sim, só, não precisa temer não. Por causa de um monte de mensagem, né? Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Nós te suplicamos, ó Pai, que aquilo que nós mais necessitamos esteja aqui, opere aqui mais uma vez, que é a vivificação da Tua palavra, através do Teu Espírito. Não teria que ser muita coisa, muitas palavras, horas de pregação. Ontem nós ouvimos poucas palavras dizendo: se você quer um lugar na terra que não tem problema, esse é o cemitério. Isso traz uma grande mensagem, e todas as vezes que virmos um cemitério, nós vamos lembrar disso. Aqui não há problemas. Aqui não há esposas, não há maridos, não há filhos, não há desastre, não há doença, não há mais nada. Não há cobranças. Nós te suplicamos, ó Deus, que de fato dali para diante não tenhamos problemas. Porque enquanto estamos aqui, eles podem ser sanados, resolvidos. Mas dali não. Nós te suplicamos que nós sejamos achados constantemente debaixo da Tua graça. Nunca perfeitos, não temos tal inocente pretensão. Como homens, como pessoas, somos rodeados de fraquezas, mas queremos estar debaixo da Tua graça. Como Raabe pediu a graça, a misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Isso é tudo para todos. Nós te pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu queria fazer uma observação sobre o hipócrita e o apóstata. E quero dar o exemplo do hipócrita, para esclarecer melhor como escola. Não se tratando do sentido etimológico da palavra, mas a prática, o que faz o hipócrita. Um exemplo do hipócrita dado pelo irmão Branham. O hipócrita que vive da hipocrisia, esse não tem salvação. Preste bem atenção. Para este não há salvação. O apóstata, esse tem salvação. Como Abraão se apostatou, porque apostatar significa sair do seu lugar.
depois volta, qualquer coisa assim. Muitas vezes nós agimos como hipócritas, mas o ser hipócrita é uma coisa. Muitas vezes você mente, mas você não pode ser um mentiroso, uma mentirosa. Porque o mentiroso é filho do diabo. Por isso que você nunca deve dizer a respeito de uma irmã, de um irmão, ela é uma mentirosa. Diz, não, ela não disse a verdade, ela está enganada. Isto não é verdade. Assim nos ensinou o irmão Branham. Agora, o hipócrita, eu quero dar um exemplo. O irmão Branham foi numa reunião muito gostosa, pentecostal. Ele vinha da igreja batista e não tinha costume com aquele movimento dos dons. Então, lá ele encontrou 2 obreiros, 2 irmãos, profetizando. E aquilo era traduzido, ó, falando línguas e sendo traduzido, não é? Ele ficou impressionado com aquilo, mas ele disse, eu preciso conversar com essas 2 pessoas, esses 2 irmãos. Então ele conversou com um deles, e pelo dom que ele tinha, discernimento do Espírito Santo, ele disse, ali estava um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Mas quando ele foi conversar com outro, ele disse, ali estava um verdadeiro hipócrita. Por quê? Porque ele tinha uma mulher, a família dele, legítima, a esposa dele, era uma mulher loira, e ele estava vivendo clandestinamente com uma morena e já tinha 2 filhos com ela. E naturalmente, onde ele chegava, ele apresentava a sua esposa, querida, passando a mão nela, e coisa e tal, e apresentando, aqui está minha esposa, aqui está minha esposa, aqui está minha esposa, e querida, e dormindo com ela, e tudo, não é? E vivendo com outra. Esse é o hipócrita. Ele o chamou de hipócrita. Ele disse, ali estava um verdadeiro hipócrita sendo usado pelo mesmo dom, da mesma forma. Compreende? Esse homem que está aí abraçando a esposa e minha namorada para lá e minha namorada para cá, e adulterando com outra mulher, namoriscando com outra mulher, vice-versa também, mulher que faz isso, são hipócritas, que mantêm esse espírito, que rega, que alimenta, que sustenta um espírito dessa maneira. Você não está livre de um espírito vir sobre você. Ninguém está livre. Isso é que tem que ser estudado, entendido, para que também não se prostre diante de uma possibilidade desta. Você tem que saber e discernir. Um espírito me apanhou. Essa lepra me pegou. Mas ela não é minha. O irmão Branham disse que ele pediu para fechar os olhos na hora que o Espírito Santo estava operando num culto. E uma das suas amigas, família amiga, porque esses particulares correm bem mais risco, os mais próximos, não é? Naturalmente, até pela amizade, costume, não fechou os olhos. E ela apanhou um espírito de dupla personalidade. Então, o que aconteceu? Desde então, ela passou a andar com qualquer outro homem, assim que era imbuída, ungida com aquele espírito. Agora, ela em si, na sua própria personalidade, ela era uma cristã. Há muitas pessoas que não entendem isso e estão crucificando e matando pessoas quando deveriam culpar o diabo, demônio, espíritos. Não adianta você pôr um homem dentro da cadeia, porque aquele espírito que está nele, que o levou a praticar aquilo, é certo que ele tem que ser detido, retido, porque ele vai praticando coisas, crimes e coisas, mas não é ele, é o demônio que está nele. E como se prende demônio? Como se castiga demônio?
como se castiga espírito. Aí que está a coisa. É o caso, o profeta diz aqui, ó. Eu vou deixar isso para o fim. Fica como preleção também. Você entendeu que esse é o hipócrita, aquele que está te abraçando, te bendizendo na presença, coisa e tal, e por trás agindo de uma forma traidora. Esse é hipócrita. Mas com a observação seguinte, que a pessoa pode, às vezes, ser usada, agredida, atacada por um espírito dessa natureza, mas não ser aquilo, ela pode se libertar daquilo. Agora, há outros que alimentam aquilo a vida toda. Esses não herdarão o reino dos céus. Esses não vão entrar nos céus. Vamos pensar aqui um pouquinho em ofício. Essa escritura aos Hebreus, capítulo 5, deixa bem claro para todos nós, os pastores, as famílias, a igreja, que o homem que é posto na frente do povo por Deus é cercado de todas as fraquezas que o povo tem. É homem como os demais, sujeito às mesmas paixões, com uma diferença, que ele tem um ofício. Nós já estudamos isso, todo mundo aqui já sabe, que os anjos atentaram para esse ministério, para serem os ministradores da palavra. Mas Deus não permitiu. Seria tão fácil, né, para Deus, porque nós nos reuniríamos, então o anjo desceria aqui, matava quem tinha de matar, curava quem tinha de curar, e dizia o que fazer, o que não fazer, ia embora. Não tinha uma filha mascando chiclete lá no átrio, namoriscando lá fora, não tinha um filho com queixas diversas sobre ele, e essas coisas assim. Mas Deus não permitiu que fosse assim, para que possa se compadecer, ou compadecer-se eternamente, não é se tornar um tolerante, um conivente, mas compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Porque o mal está exatamente nisso aí. O que nos faz lembrar quando o irmão Branham tinha aquele casal desmoralizando a sua reunião ali na frente, desenrolando cena amorosa diante do povo, e ele, o Espírito Santo, disse: essa é a trama, faça com eles o que vocês quiserem, o que você quiser. Então ele lembrou: eu não sou culpado disto, mas culpado no mínimo, culpado no máximo diante de Deus. Então você vê, o mínimo dele foi lá no bar, quando ele viu aquela mulher, a qual ele condenou. Ele não condenou o casal, mas condenou a mulher. Por que Deus não varre uma peste dessa da terra? Deus o chamou lá fora, e veja o mínimo que ele era, o mínimo das culpas dele. Era o sangue bombeando 24 horas por dia, por causa dos pecados dele. Quando eu fui ajudar a convite do pastor, a convite dos oficiais da igreja, um dos últimos casos que eu ajudei, eu cheguei lá e contei a experiência daquele homem que subiu a colina para ajudar irmãos que estavam com problemas, dificuldades lá em cima na colina, contendas entre si. O irmão Branham disse que essa contenda é do diabo. Essa contenda de moça com moça, rapaz, dentro da igreja, esse desrespeito para com a integridade
física, espiritual, moral, social da pessoa, é o diabo. Então ele era um cristão, ele entendia que ele era um cristão, e ele foi subindo a serra, e ouviu que tinha uma pessoa ofegante ao seu lado, carregando um saco muito grande, e ele logo, o que ele queria? Parece que ele quis ajudá-lo, não é? Mas não foi possível. Mas ele percebeu logo que se tratava do Senhor Jesus carregando aquele saco ao lado dele, que ia consertar os outros lá em cima. Ele disse: Senhor, o Senhor está levando os pecados do mundo todo aí nesse saco, não é? Ele disse: não, esse aqui são só os seus. Isso porque ele era um cristão. É assim que nós temos que medir. Pecado é pecado. Então, por isso, ele deve se compadecer, ele não deve ser um credor incompassivo. Ele não pode ser um credor incompassivo, porque ele também deve. Ele também foi perdoado, e foi isso que aconteceu lá com Jesus, com o irmão Branham. Resultado, ele disse: eu os perdoo. E quando ele disse: eu os perdoo, todo o auditório foi varrido pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Aleijados andaram, cegos enxergaram, e aquele casal, que poderia desaparecer como éter no espaço, naturalmente estavam ali chorando também. É essa a função do poder nas mãos do sacerdote. O profeta diz: Deus não pode dar posição, não pode dar poder para determinadas pessoas, porque elas precipitariam aquilo. Ele disse: você já pensou a bomba atômica em grande proporção na mão de um terrorista? Você já pensou um homem nas mãos de uma mulher irresponsável? Você já pensou um homem na mão de homens irresponsáveis? Por isso você deve lembrar sempre daquela oração de Davi: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. Quando você cai nas mãos de homens que têm o Espírito Santo, você caiu nas mãos de Deus. Por isso você não deve temer. Agora, ofício. O ofício é cargo, é dever, é obrigação, é incumbência, é função, é comissão divina. É comissão divina para determinada missão. É a auréola. Ou seja, para uma função designada por Deus para o sacerdócio. Isso é que é ofício. E ninguém deve buscar isto a menos que seja chamado por Deus. É uma grande honra. Por isso, o primeiro que deveria respeitar esse ofício deveria ser o seu próprio portador. Deveria ser o seu próprio portador. A própria pessoa que tem o ofício deveria respeitá-lo. Porque Deus respeita aquele ofício que está sobre ele. Aqui na mensagem Influência, parágrafo 32, versos 32, 50. Nós descobrimos que Uzia, em seu tempo, seu reino espalhou por toda parte até o Egito e todos os países em volta. Isso foi tão grande até que seu reino se tornou próximo ao reino de Salomão. A glória do Senhor estava com ele.
Isto deu grande ajuda ao jovem profeta Isaías, o qual estava observando aquele homem, este jovem rei, porque ele foi trazido para o palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. Isaías, sendo um jovem profeta da época, e vendo como Deus o abençoou, o influenciou e lhe deu a coisa certa. E nós sabemos que todas as nações ali em volta pagaram-lhe tributos, não houve guerras, e foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Isaías achou alguma coisa mais, que assim Deus abençoaria aqueles que fossem verdadeiros com sua palavra e seus mandamentos. Uzias estabeleceu exemplo a Isaías. E que glorioso reino foi este! E agora aqui nós encontramos onde um testemunho cristão, não importa quão grande ele tenha sido no passado, ele deve continuar sempre daquela maneira, para não se descansar no que fez no passado. Ele deve continuar sempre daquela maneira. É o parágrafo 35 de influência. Uzias, quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado, ficou arrogante, ficou presunçoso, ficou petulante. Ele achou que pelo que ele tinha feito, nada poderia lhe acontecer de mal. Então ele podia avançar o sinal. Ele chegou a um ponto que ninguém poderia dizer-lhe qualquer coisa. Ninguém podia chegar a ele e dizer: isso está errado. Não. Se este não é o tipo de exemplo de muitos hoje, nós o encontramos em nosso meio, nossos líderes cristãos. Não há ninguém que possa dizer para eles: vocês estão errados, isto não é assim. Eles trabalham toda a sua vida, quase para se tornarem algum bispo, ou algum grande homem influente, tão logo quando chegam àquele ponto, eles se acham exaltados, soberbos, intocáveis. É uma máfia religiosa. Se torna os intocáveis. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou os seus ministérios, e a primeira coisa, eles se tornaram exaltados, até que chegaram a um ponto que eles sentiram que estavam seguros em volta de todo o seu povo. Eles têm chegado àquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que querem e passarem despercebidos com isto. Podem fazer qualquer coisa que querem e pensar que o povo não está vendo. Quantos gostariam de saber? Estamos pensando exatamente agora de grandes homens, grandes servos, os quais Deus tem usado. E finalmente até o ponto em que eles sentem que eles sabem muito sobre a palavra de Deus e que não têm tempo disponível para orar mais. Eles se jactanciam em abrir a Bíblia e pregar aonde abriu, com tremenda unção. Se jactanciam em serem pregadores de improvisos. São sempre visitas sociais, visitar alguém, sair para jantar, e o tempo que eles deveriam estar passando com Deus, sozinhos, a sós, em preparação para vir a doçura do Espírito diante da congregação, eles estão fora em alguma parte, com alguns entretenimentos, na televisão, nos jornais, nos clubes e por vários lugares diferentes. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada para Ele, para Deus somente. Se pudéssemos tão somente fazer com que as pessoas vissem isto. Então eles chegam a um lugar que se fazem sob obrigação, enquanto eles encontram as pessoas. Eles encontram as pessoas e há um ímpeto para haver uma vontade para isto e para aquilo. Então o homem de Deus tem a sua mente toda rasgada, e ele está tão rasgado quanto ele vai para o quarto, ele começa a estudar. Agora, se eu não fizer isto, este homem se sentirá chateado sobre isto.
e este não faça isto, este homem se sentirá ruim por isto. E então, quando ele anda para a plataforma, ele dificilmente sabe onde ele está, sua mente está toda dilacerada, quando devia ter gasto aquele tempo com Deus. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser dedicado totalmente ao serviço de Deus, e não envolvido com mulheres, não envolvido com dinheiro, não envolvido com fama. E nós encontramos que é muito ruim que tenhamos isto no nosso meio. E uma outra grande coisa que encontramos, pois eu creio estar falando a ministros nesta manhã, e nós queremos, quando vimos frente à congregação, sabendo disso, que talvez nós jamais nos encontraremos outra vez como nesta manhã. Então as coisas que você diz, Deus te segura como responsável por elas. Assim você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer. E daí depende dele quando você entra na plataforma por alguma coisa que ajudará o povo. O povo tem que ser ajudado. É por Deus, através de você. Todos nós sabemos de homens no campo hoje, grandes homens, porque fizeram grandes coisas. Alguns deles chegaram a um ponto, após conseguirem suas congregações, todos em volta de si, eles se sentem tão seguros, até o ponto em que pensam que podem até mesmo pecar e ficar por isto mesmo. Nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada, e muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros disto. O povo me deixará passar com qualquer coisa, o povo me apoia, o povo me ama, o povo, foi eu que ganhei esse povo. O povo pode, meu irmão, porém Deus não. Deus não, meu irmão. Veja, você vai responder para Deus. Você jamais tente, como ministro, tente enganar os ouvidos de sua congregação. Não obstante a quanto eles possam gritar ou berrar, saltar, ou se comportarem, ou lhe baterem nas costas e dizerem: a mensagem foi maravilhosa. Você deve ser um servo para Cristo, para permanecer honrado com a palavra, pois aquela palavra se refletirá através de você, e você influenciará alguém que está observando sua vida, pessoas jovens da mesma forma, homens de negócios da mesma forma. O rei se achou levantado com orgulho. Ele pensou que estava tão seguro que até Deus permitiria que viesse com qualquer coisa que ele fizesse. Tudo tinha que ser aceito por Deus, como era aceito pelo seu povo. Um jovem rapaz disse, não há muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava admirando um certo rock and roll, um jovem que pertencia à sua igreja. E eu estava falando numa reunião da Mocidade para Cristo, e esta jovem pessoa disse, você sabe, eu admiro fulano, eu acho que ele é um dos cristãos mais leais, e este rapaz é o rei do rock and roll. E eu disse, eu acho que existe somente uma diferença entre este jovem homem e Judas Iscariotes. Isto é, Judas pegou 30 moedas de prata, e este homem pegou uma frota de Cadillacs e milhões de dólares para atrair a Cristo. Disse, como você pode dizer uma coisa dessa, senhor Branham? Como pode fazer isto? Eu disse, porque é verdade. Aquela influência de cantar aqueles hinos cristãos e coisas assim diante dos jovens e saindo pelo mundo assim, lança maior tropeço mais do que toda classe, toda clandestina, toda casa clandestina de bebida alcoólica que há no país. É uma desgraça que seria mesmo ser permitido. A igreja devia se levantar e nem mesmo permitir que aqueles hinos fossem cantados por pessoas como aquelas, pegando o talento que Deus lhes dá, influenciando com suas vidas, falando mais alto do que suas palavras,
Como podem as pessoas fazerem representações tais como estes homens fazem, e então se colocarem, cantarem hinos e coisas assim? É o cúmulo da hipocrisia. E descobrimos que isso acontece em meio aos cristãos crentes. E este jovem rapaz disse: bem, eu digo a vocês que eu acho sobre isso. Disse: eu acho que Deus me ama tanto que me deixará passar com qualquer coisa por meio do povo. Eu disse: ele nunca fez isso, meu rapaz. Ele jamais faria isso. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o seu próprio coração, colheu cada grão que semeou. Você fará isto também. Cada um de nós fará isto. Cada grão que você planta, você há de colher, minha irmã. Você há de colher, meu irmão. Porém, ele ficou muito exaltado em seu coração. Agora eu quero dirigir essas palavras aos homens de negócio do Evangelho Completo. Ele estava tão exaltado em seu coração que podia até mesmo tomar o lugar de ministro. Ele tentou se tornar um ministro, não sendo chamado para o ser. Ninguém toma esta honra para si, a menos que seja chamado por Deus. E eu penso que há muitas vezes homens nestas posições, e os grupos de homens de negócios, eles chegam ao ponto em que Deus os abençoa em seus negócios e os torna prósperos, e eles entendem que isso é tudo, até que chegam ao ponto que pensam que tem que pregar o Evangelho também. E isso está errado, isso está errado. Simplesmente porque você prosperou, você tem que ser um pregador. Você deve sempre deixar um ministro fazer aquela pregação, porque como Oral Roberts disse certa vez, é difícil manter a coisa clara por ministros. Imagine por um homem que não é chamado para aquele ofício. Se é difícil manter a coisa clara por ministros, quanto mais por homens que não são chamados para aquele ofício. Ainda que cheguemos ao fim estraçalhados, derrotados, mas pelo menos tenhamos a convicção que fomos chamados. Você pode até dizer: Senhor, eu não pedi para ser pastor, eu não fiz nada, eu não forcei nada, eu não lutei, eu não estraguei ministério de pastor, do meu pastor, forçando o ministério. Eu não fiz nada disso, eu estou aqui porque o Senhor me pôs. Me ajuda a descer como eu subi. Me ajuda a descer como eu subi, meu Deus. Me ajuda a descer como eu subi. Vocês sabem de que maneira vocês subiram. Eu não estou simplesmente emocionado, não. Amém. Eu estou diante do espelho. Em Brasília me caiu um profundo desejo. Ou eu começo tudo de novo, eu nasço de novo, ou então eu paro. Isso não soe como um desafio para Deus. Porque tendo um ofício que não foi buscado, não foi pleiteado, não foi arrancado através de dissensão, o próprio Deus lhe respeitará. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 36, 37. E para Josué, o novo comandante do exército,
depois que Moisés tinha morrido, vendo que Deus permaneceu com ele em seus erros, que Deus permaneceu com Moisés em seus erros, ele manteve sua comissão. Qual é a sua comissão? É invadir campo dos outros. É chover no molhado. Qual é a sua comissão? Qual é a minha comissão? Não importa o que Moisés fez, foi o ofício de Moisés que Deus respeitou. Se Moisés não fosse chamado por Deus, não tivesse um ofício de Deus sobre ele, Deus não tinha o que respeitar nele. Como líder, Deus não teve o que respeitar em Uzias. Uzias ou Urias? Uzias? Exatamente. Ele não tinha o que respeitar em Uzias, mas ele tinha o que respeitar em Moisés. Ele tinha o que respeitar em Pedro, em João, em Paulo, em William Branham. Ele tem o que respeitar em mim, por isso que eu ainda estou vivo. Ele tem o que respeitar em você. É uma loucura pessoas muito menores do que Deus desrespeitar uma coisa que Deus respeita. Isso é uma blasfêmia. Veja, não é uma boa coisa pisar no povo de Deus. Você ofende a ele quando você faz isso. Deus tinha comissionado a Moisés. Os fracassos não significavam nada diante de Deus. Significava para a sociedade. Isso sim, Deus conhecia o coração dele. Meu irmão, meus irmãos, se Deus não me desse a graça para conhecer o seu coração, eu diria hoje de público, eu diria para você, eu não quero nada com você mais. O marido não conhece o coração da esposa, por isso só a julga e a trata pelo que é externo dela. A mulher não conhece, vive com um homem 10, 20, 30 anos e nunca conhece o seu coração. Não, o coração dele não é este. Eu conheço o seu coração. Eu sei que este não é ele. Ele conhecia o seu coração. Na mensagem Respeitos, parágrafos 164, 165. 164. 165. Ele disse: teu irmão ressuscitará outra vez. Então ele disse: onde vocês o sepultaram? E então eles desceram para a sepultura. E ele chamou Lázaro da sepultura após estar morto por 4 dias. Por quê? Porque a irmã de Lázaro respeitou o que ele era.
Vocês pensam que isso vai ficar sem recompensa? Vocês, irmãs, pensam que isso vai ficar sem recompensa? O respeito que eu, como homem, não mereço, não faço jus, e que vocês dedicam para mim dia e noite. Tudo isso seja a Cristo, tudo isso seja dado a Deus. Se você não pode respeitar o homem, 165. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Se você não pode respeitar aquela pobre moça, respeita o Espírito Santo, a salvação dela, a alma dela. Se você não pode respeitar aquele rapaz, aquela senhora, aquela irmã, aquele irmão, respeite pelo menos a sua alma. Respeite pelo menos o ofício que ele ocupa em Deus. Está exatamente correto. Veja, respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre seu pastor, mulheres telefonando, mulheres se reunindo, simplesmente falam dele todo o tempo, enxotam, ridicularizam-no, trocam de figurinhas, de notícias, não é? Como é que este pastor vai poder fazer alguma coisa por você amanhã, quando você precisar de uma orientação dele, quando você precisar de salvar seu casamento, quando você tiver com um filho à morte? O que ele vai poder fazer por você? Se você já enxovalhou o seu nome, ele não poderá fazê-lo. Não digo isto à igreja, mas quero dizer às igrejas. Eu tenho visto que vocês têm que amar seu pastor. Isso responsabiliza quem? É os pastores. Vocês devem saber que ele é um ser humano, que ele é rodeado de fraquezas como os demais, sujeito às mesmas paixões. Por isso vocês também deveriam. Porém, mesmo assim, Deus o tem feito seu pastor. Ele é seu pastor. A igreja que não respeita o seu pastor é como a mulher que não respeita o seu marido. O Espírito Santo tem tornado em um inspetor. Você tem que respeitá-lo naquela manhã, e não importa o que os pastores tenham feito. Ah, pastor, então pode comer, beber, pintar o 7, porque a igreja vai ter que respeitar vocês. Não importa o que os pastores tenham feito, se você os respeita em seu coração como servo de Deus, Deus te respeitará por fazê-lo. Davi respeitou a unção que estava em Saul, até então seu maior inimigo. Por isso Deus honrou Davi. Eu não tenho que pregar isso para a igreja local, e nem mesmo para as igrejas que vieram, porque vocês têm feito isso, até com paciência demais, principalmente comigo. Se Paulo clamou, miserável homem que sou, eu gritaria miseralíssimo no superlativo, homem que sou. Se o irmão Brana disse, esse tabernáculo está precisando de uma matança, começando o púlpito até na portaria, que diríamos nós dos nossos tabernáculos?
Se o irmão Brana disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marlon Brana. Que diria eu de Joaquim Gonçalves Silva? Se o irmão Brana disse: eu tenho que pregar essa palavra como ela é, não importa o quanto ela me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado. Então, o que diria eu a essas alturas? Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que não recebe a mim, não pode recebê-lo. Aqueles que recebem a quem ele enviou, estão recebendo a ele. Por isso ele disse: vosso pai é o diabo, porque vocês não podem receber o enviado de Deus. Assim vocês, vejam, vocês têm que respeitar e crer que ele é, sim. Marta creu. E isto é uma coisinha que eu queria vos lembrar. No parágrafo 186, eu talvez vou surpreender vocês hoje com o tempo. Talvez eu não discorra sobre tudo. 186. Mas não, eles desrespeitaram isto. Eles os chamaram santos roladores. Os jornais estão sempre ali esperando uma notícia. Os jornais aguardaram para contar toda a calúnia e coisas sujas que podiam, e colocaram nisto toda a gíria suja que puderam, e coisas assim. E as igrejas riam e davam risadas, e zombavam deles, e os mandavam embora, e tentavam deixá-los fora das cidades, e tudo mais com desrespeito. Agora eu poderia dizer muito sobre isto, porém está ficando tarde. Deixe-me vir para o Tabernáculo Brana, por favor. Agora Deus está começando a derramar seus dons sobre nós. Nós vemos isto. Agora, o que é o dom de Deus hoje? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. Nós temos que respeitar isto. Nós temos que respeitar isto em cada pessoa sobre quem isto vem. Como pode você pegar e agredir a sua irmã, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, quem quer que seja, e se o Espírito Santo está naquela pessoa? Nós temos que dar aos dons divinos de Deus. Quando ele via aqueles dons, não importa quão reais eles sejam, eles jamais nos ajudarão até que tomemos um lugar em que possamos respeitá-los. Eu gostaria de pedir, irmão Martins, pegar para mim a minha perguntas e respostas número 3, entregar para o irmão Divino, por favor. Ou irmão Joaquim Rodrigues. Alguém pode dar uma profecia. Se você não acredita naquela profecia, ela jamais te fará bem algum. Você tem que ter reverência e você tem que respeitar isto. Você tem que crer que isto vem de Deus. Mesmo sabendo que está em desordem aqueles dons, você não deve zombar. Vamos para o 208. Mas aqui no tabernáculo nós queremos que todos vocês saibam destas coisas aqui. Quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre o povo, algumas vezes eu sei que tenho visto pessoas na carne, quando elas estavam sob a unção do Espírito. Eu as tenho visto irem a extremos com coisas, mas a gente não diz nada sobre isso. A gente respeita aquilo
curva a cabeça. Eu cheguei no rádio lá em Brasília, tinha uma mulher pregando. Eu me portei com toda a reverência, com todo o respeito. Quando ela foi orar, eu baixei minha cabeça e orei. Aquilo está errado? Está. Mas eu sou bem sucedido sempre com isso. Você não pode entender isto, nem eu entenderia, mas eu desejo respeitar isso de todos os modos. Nós devemos ter respeitos para com Deus. E quando Deus derrama o Espírito Santo, eu apenas agradeço, digo obrigado, Pai Celestial. Você está fazendo algo por aquela preciosa e pobre alma que deseja vir para a sua casa, como desejo algum dia. E eu tenho visto homem, como uma vez aqui um homem que está no ministério disse que eu falei dele. Sempre teve o mesmo tempo do irmão Branham. E nós fomos e tomamos todas as fitas e enviamos para ele, este irmão Allen. E ele disse que eu zombei dele falando sobre sangue saindo de sua mão e falando que a evidência inicial do Espírito Santo, e eu creio que foi sangue e azeite vindo de suas mãos e testa e coisas. Ele disse que eu fiz gracejo disso e falei dele, que aquilo era do diabo. Eu de volta, eu lhe escrevi uma carta, eu disse, irmão Allen, ele escreveu um bilhete, vocês leram aquilo. Querido irmão Branham, vê? E assim então despachou fitas por todo o país, ao invés de vir me ver por isto. Ele fez isso, mandou fita para todo o país. No 211 ele disse, eu discordo com o irmão Allen sobre isto, ser a evidência inicial do Espírito Santo, pois em nenhuma parte da Bíblia houve onde eles alguma vez sangrassem as mãos e saísse óleo de suas mãos ou rosto, para provar que eles tinham o Espírito Santo. Eu disse, o Espírito Santo é o poder de Deus em suas vidas, transformando suas vidas. E Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem, vejam, em meu nome expulsarão demônios, etc. Mas eu disse, aqui está uma coisa que eu diria sobre o irmão Allen. Ele é um grande homem de Deus. E se eu pudesse pregar tão bem quanto o irmão Allen pode, eu jamais teria um trabalho de cura, eu apenas pregaria o Evangelho. Então vejam, após ele ter feito ou publicado aquela nota, que fiz aquilo, entre aspas, apenas sobre o que alguém dissera para ele, mas mesmo assim eu discordei com o irmão sobre sua teoria. Eu certamente não desejaria blasfemar o irmão. Você pode blasfemar um irmão, uma irmã? E qual é o maior pecado que existe na terra? É a blasfêmia. A maledicência pode se tornar em blasfêmia. No 111, ele diz assim, eu quero que o irmão Joaquim mantenha a fita no lugar certinho do vídeo. Não importa o que você seja, cristão ou não cristão, você ainda tem que trazer respeitos para com Deus e respeitar o que Ele está fazendo ou sofrer as consequências. Obrigado. Ou você respeita, ou então depois sofre as consequências. Tenha pelo menos a dignidade de sofrer as consequências. Ou receber isto, ou ir a julgamento, o que você queira. Por isso que o irmão Branham diz aqui na mensagem, a palavra falada é semente original. Ele disse no parágrafo 194, alguém chegou outro dia e disse que alguém havia dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado.
Eu disse, ó, esqueça isto, esqueça isto. Disse, como você pode levar isto assim? Aquilo envolve sua família. Eu disse, ó, que coisa. Eu disse, esta prova estava predestinada para mim desde antes da fundação do mundo. Eu disse, ó, claro, claro. Então tu disse, como você faz isto? Eu disse, se eu olhasse para esse lado, eu estaria caindo o tempo todo, e você quer me ver caindo? Aqui na história de minha vida, parágrafo 265. Veja que experiência tremenda, tremenda do respeito de Deus. 265. A história da minha vida. Quando eles estavam lá para bater fotografias, o Sr. Best, e ele disse, antes que eu fosse para lá, ele disse, espere um minuto, eu tenho 6 fotos vindo aqui. Ele disse, aqui, bata a minha foto agora. E ele pôs seu dedo no nariz daquele velho santo ali e disse, agora bata a minha foto. E eles tiraram, então ele formou seu punho e levantou e disse, agora bata a minha foto. E eles bateram assim, então ele fez desse jeito para posar para a sua foto. Você verá isto em minha revista. Botando o dedo no nariz. Eu queria que vocês me ajudassem a encontrar nessa mensagem mesmo, quando ele tentou morrer na eletricidade, Deus não deixou. Isso. Você se lembra? Onde é que está? Eu tenho minha... Hã? Eu tenho isso riscado de vermelho. Está aqui. É o parágrafo do... Mas por que 265? Ah, 2 mensagens, eu li errado. Então, desculpe, irmão. 265 da história da minha vida, a primeira parte. Eu disse, Sharon, meu bem, papai quer tanto ver você, meu bem. Como eu gostaria de segurar você em meus braços de novo. Você, queridinha, eu fiquei fora de mim mesmo. Havia semanas, tirei minha luva de borracha, a 2.300 volts correndo bem ao meu lado. Tirei minha luva de borracha. Eu disse, Deus, não gosto de fazer isso, sou um covarde. Mas, Sherry, papai vai ver você e mamãe apenas em poucos minutos. Comecei a tirar minha luva para pôr minha mão nesses 2.300 volts. Isto quebraria, pois você nem sequer teria mais sangue em você. E assim eu comecei a tirar aquela luva da batalha, do trabalho, da missão, do ministério. E algo aconteceu. Quando voltei a mim mesmo, eu estava sentado no chão com minhas mãos para cima desse jeito, ao meu rosto, chorando. Foi a misericórdia de Deus. Eu não estaria tendo um culto de curas aqui. Tenho certeza disso. Sabe o que foi isso? Foi Ele protegendo seu dom. Não eu. Ele protege o seu dom. Por isso, não como desafio, por isso o melhor que nós faríamos é sair da frente de um caminho que tem um dom, de Deus. Eu quero apenas tomar essa oração aqui. Parágrafo 133, de respeito, 126, 216, 226. 133, vamos ver o que é isso. Assim Eliseu os amaldiçoou no nome do Senhor, não por causa das crianças, vocês conhecem a história,
mas por causa dos pais irreverentes que criaram os filhos daquela maneira para desrespeitarem a Deus, desrespeitarem a dons, desrespeitar a nomes de ministros, nomes de pessoas. 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Por isso nós temos tantas jovenzinhas mortas aí, tantos rapazinhos mortos. E os pais não estão vendo que eles estão mortos por causa de quê? Duas ursas vieram e mataram 42 delas. Agora aquilo foi por irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitaram o seu profeta, eles os desrespeitaram, o desrespeitam. Não importava se eles não criam, eles tinham que manter suas bocas fechadas, ficarem longe daquilo. Mas não, eles tiveram que pôr a boca no trombone. Ou você faz isso, ou então põe a boca no trombone. Você sabe onde vai parar os chantagistas? Eles disseram algo que não deveria dizer. E o que lhes aconteceu? Vamos ver o 126. Esse foi o 133, né? Como eles falaram a respeito de Jesus, eles disseram, ora, eles vieram e furtaram o seu corpo durante a noite. Eles até pagaram soldados para testificar aquilo, porém ele ressuscitou dos mortos, e eles não puderam sequer respeitar um grande fato que justifica a fé de todo o cristianismo, a ressurreição de Jesus Cristo. Apenas aqui a oração da mensagem a respeito, 216 a 226. E vamos curvar nossas cabeças apenas por um momento de oração. Antes de irmos para a oração, eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de dizer, irmão Brana, eu quero que você ore por mim, para que tenha grandes respeitos por Deus. Você gostaria disso? Que sempre seja capaz de manter minha boca fechada contra as coisas de Deus, não importa o que elas sejam, e possa Deus colocar em meu coração respeitar todo dom divino que Ele envia para a igreja. O ministro é um dom de Deus para o seu povo. Levantarão suas mãos e dirão, ore por mim, Brambur. Deus abençoe a você. Deus abençoe a você. Quase que cada mão na igreja, eu tenho a minha também. Deus, ajude-me a ser um servo. Ajude-me a respeitar meus irmãos. Ajude-me a respeitar minhas irmãs. E cada Espírito de Deus que vier para a reunião, quer seja ele falando em línguas, interpretando línguas, que for uma criança, uma mocinha, uma senhora, seja quem for, me ajuda a respeitar, Senhor. Seja lá o que for, eu digo, ó Senhor Jesus, envie o Espírito Santo, envie, Senhor, eu estou agradecido a Ti. Agora, Pai Celestial, sabemos que Tu és um grande e terrível Deus, sabemos que a Tua ira é terrível, quando o Teu temperamento é provocado, porque é uma coisa terrível. A ira de Deus pode destruir o mundo num segundo, porém quando você olha para o sangue do Senhor Jesus, logo sua ira desaparece. Ó, esconda-me na rocha das eras, Senhor, conserve minha alma coberta com o sangue do Senhor Jesus, não somente a minha, Senhor, mas daqueles que estão aqui também esta noite. Nós o amamos, Senhor, e cada dom que Tu nos tem dado, ainda que nos chamem do que quiserem, Senhor, isto ainda não irá. Não queremos ter uma coisa a fazer com isto. Nós ainda Te respeitamos, o grande Espírito Santo. Nós Te amamos, Pai. Nós Te agradecemos pelo dom de cura entre nós. Nós Te agradecemos pelo dom de profecia em nosso meio. Nós Te agradecemos por esses ministérios. Nós Te agradecemos pelo dom
de todos os dons, dom de interpretação. E, ó Deus, nós oramos para que Tu continues a enviar dons entre nós, dons do grande Espírito Santo. Acima de todas as coisas, Senhor, a maior apreciação que nós temos em nossos corações é para aquele grande e todo suficiente dom de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por sua graça e misericórdia, que torna todas essas outras pequenas coisas ilegíveis para nós pelo seu sofrimento em nosso lugar e sangramento no Calvário. Ele santifica as pessoas simples que o ouvem constantemente. E, Senhor, nós estamos contentes que Tu venhas aos humildes. Na Bíblia, no livro de São Lucas, nós lemos que as pessoas simples o ouviam de bom grado. Hoje eles dizem, esse é apenas um grupo comum. Mas, Senhor, este é o grupo que ouviu quando Tu estavas em carne. As pessoas simples o ouviram de bom grado. Os orgulhosos, os ricos e muitos daqueles não lhe ouviram. Os reis, os potentados, os sacerdotes do dia não lhe ouviram. Porém, as pessoas simples te receberam de bom grado. E, Pai, esta noite nós somos pessoas comuns. Nós estamos contentes em recebê-lo. Nós estamos contentes como eles estavam quando voltaram alegres e pensando que tinha sido uma coisa maravilhosa, aquele encontro maravilhoso. Deixaram todos os defeitos que viram para trás e só levaram as grandes bênçãos. E felizes, porque eles suportaram a reprovação de seu nome. Quando eles o reprovaram, o chamaram de tudo. E eles estavam tão contentes, Senhor, porque isto era um privilégio para eles, sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Pai, Deus, nós nos juntamos com aqueles discípulos aquele dia e dizemos, felizes somos nós. Vamos dizer, felizes somos nós. Felizes somos nós. E me coloco nesse instante como São Paulo de antigamente, quando ele se colocou diante de Agripa e disse, desta maneira, aquilo que chamam de heresia, loucura, esta é a forma que eu adoro a Deus de nossos pais. E quando Agripa disse, Paulo, o muito saber te tem feito delirar, ele disse, eu não estou delirando, Agripa. E então finalmente chegou o lugar, ele disse, tu quase me persuades a ser um cristão. Ele disse, eu desejaria que você fosse como eu, exceto essas cadeias. Ó Deus, que amor aquele Paulo teve. E ele disse que ele poderia ser acusado, que seu povo deveria ser salvo. Ó Pai Deus, dê-nos amor uns pelos outros assim. Dê-nos aquele amor imortal, aquela decência, aquele respeito um para com o outro, para sermos suficientemente cristãos, para não olharmos os defeitos uns dos outros, para deixarmos passar. Pois um homem que tem sido abençoado de Deus, ele pode cometer enganos, ó Pai. Ó Pai, não nos deixe olhar para aquele erro, sabendo que aquele é um irmão precioso, a quem Satanás talvez fez cair numa armadilha. Mas se ele o fez, nós oramos, Senhor, que Tu possas socorrer a ele ou a ela, tirando-o daquele lugar, que tenhamos amor em nossos corações, para irmos atrás da ovelha perdida e trazê-la de volta ao redil. Permita o Senhor, perdoe-nos por nossas transgressões, como nós perdoamos aqueles que cometeram faltas contra nós. Permita o Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Aí ele fala sobre viver o sermão, tempestade que se aproxima, parágrafo 40 e 41. Aí ele fala sobre o rebatismo a ele, rebatismo no Espírito Santo, um rebatismo. A ele ouvi, 19, 20. Aí ele diz que nós podemos censurar a Deus, não podemos censurar a Deus por ter posto aquele homem no ministério, fazendo uma obra, 43, 44. Ele diz, nunca andem desejando o ministério, perguntas e respostas sobre selos, 283. E agora ele diz, e eu estou de volta para o campo, parado na brecha, 157. Aí ele diz, se você testemunhar alguma coisa, você fica culpado daquilo. Quando um membro amar o outro, membro a ponto de morrer um pelo outro. É uma libertação total, 95. Quando um membro amar ao outro, membro a ponto de morrer um pelo outro. Então, haverá levantamento de ministérios acabados, de mãos sujas, véu adentro, 277, 280. Então eu salto e vou terminar aqui na era de Éfeso. Parágrafo 13, ele diz, é a revelação de Deus que nunca muda e que seus modos também são imutáveis. E aqui ele diz, o que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma, esse é o padrão. Eu queria pregar sobre isso. Não há nenhum outro padrão. No parágrafo 10 ele diz, aquela igreja primitiva não foi organizada por homens, foi guiada pelo Espírito Santo. Não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém foi fiel a Deus, permaneceu com o modelo original da palavra. Você hoje não tem que ter arena nem fogueira, mas ter irmãos contra irmãos, irmãs contra irmãs. Eu não vou pregar mais. Eu sei que nós estamos precisando de uma transformação. O irmão Branham diz que nós, na condição que estamos, nós não vamos no rapto. Assim como Abraão, na condição que estava com Sara, não podia de forma alguma ter um filho. Então eles tiveram que ser transformados. E luta-se muito por renovações, por transformações. Mas nós temos que passar, como disse São Pedro, a nossa fé tem que ser provada como ouro. Até eu queria mostrar para vocês isso. Porque eu ouvi uma dissertação sobre o ouro. Quando o ouro passa pelo fogo, há uma transformação no ouro, não do ouro. Eu achei aquilo tão profundo. Há uma transformação no ouro e não do ouro. Eles estão primando e buscando uma transformação artificial. Eu não tenho nada contra uma cirurgia plástica, até mesmo o profeta, eu não tenho escritura contra isso. E o profeta diz tudo que uma mulher faz para ser mais boa, mais aparente para o seu marido, ele disse, você não tem que, você tem que analisar os seus motivos e seus objetivos, até porque você está vestindo aquela roupa, e para quê? Que tal, eu vi ontem sobre isso, se o irmão Branham vivesse na era que havia esse trabalho de interlaser, ele teria sofrido tão menos, ele teria feito aquilo. Se você tem um defeito no nariz, a ciência vem e tira aquilo.
um implante de dente, uma coisa assim. O que nós estamos esperando é uma transformação real, de velho para novo. Essa sim, como Abraão foi transformado mesmo, como Sara foi transformada depois de velha, horrorosa, mochibenta. Se você acha que transformação é aquilo, beber, não bebeu mais, fumar, não fumou mais, prostituir, não prostituiu mais, que essa é a transformação que leva para os céus, então o mancebo de qualidade estaria no céu. Agora, para terminar, eu quero deixar com os pastores, eu não estou preocupado com a linha a essas alturas, eu estou preocupado só em deixar coisas estabelecidas, só isso, mais nada. Deixa eu ver aqui se é essa mesmo, se não for, eu complico as coisas todinha, mas é essa mesmo. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 297. Seu irmão Brana, quando você entregou a mensagem sobre as 70 semanas da igreja, 70 semanas, perdoe-me, de Daniel, eu creio que você mencionou que toda última semana, ou os últimos 7 anos, começarão quando a noiva for tomada no rapto. Então eles haviam entendido isso lá. Irmão Brana diz, parágrafo 297, veja, ele diz, começa a contar aí, alguém conta para mim. Não. Está contando? Não, vai contando, fala um, alto. Não. 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 Você entendeu isto errado. Não a completa 7 semanas. A semana começou quando Jesus veio na terra. Ele disse, o Messias, príncipe, virá e profetizará. E no meio das 7 semanas, ele será tirado fora. E Jesus pregou exatamente 3 anos e meio, que é a metade das 70 semanas, os 7 dias da semana, veio? E há 3 anos e meio restantes. Agora, quando Moisés e Elias chegaram na terra, como está em Apocalipse de Zacarias, irmão Kumer, a sua pergunta foram a mesma. Agora, quando Zacarias 4 e Apocalipse 11, aquelas 2 oliveiras, demais, os quais são Moisés e Elias, quando eles vierem à terra, eles profetizarão 1264 dias. O que é isto? Exatamente 3 anos e meio. Isto é exatamente a mesma coisa. Seja quem for esta pessoa querida. Muito, muito bonito escreveu. Muito bonito. Escreveu num papel com citações religiosas na parte de cima. As linhas aqui, coisa, está muito bom. E é uma pergunta muito boa. Você não compreendeu isto, viu, irmão? O que eu acabei de dizer. Eu nunca criei que todas as 70 semanas seriam aqui. O Messias foi cortado. Quantos recordam da pregação aqui em cima? Certamente vem 7 semanas. Sim. Aí então você vai para o parágrafo 299. É outra pergunta, é a pergunta 47. Desde então parece que os 3 primeiros anos e meio foram cumpridos durante o ministério. Bom, aqui você tem isto bem aqui, de Jesus, mas a expressão meio das semanas parece ser aplicado somente ao anticristo, rompendo seu pacto. Quer dizer que tinha gente encabulada com isso lá também. Não, aquele anticristo rompe o seu pacto no final dos últimos 3 anos e meio, vem? Como eu entendi na fita sobre Daniel, as primeiras 69 semanas terminaram quando Jesus entrou em Jerusalém, AD 30. Então, aqueles 3 anos e meio de seu ministério seriam incluídos. Ele começou a 70ª semana, né? Nas 69 semanas e as completas últimas semanas. E a última semana, os 7 anos, seriam ainda cumpridos e começariam no rapto. Por favor, esclareça isso a mim. Aí o irmão Bona responde, você sabe, irmão, irmã, seja quem for que fez esta pergunta, muito boa, vem, mas eu creio que você tem uma pequena confusão no que eu disse.
Agora, quando Jesus entrou em Jerusalém, isso é exatamente certo. Este foi o fim. Ele foi diretamente dali para ser crucificado. Ele realmente profetizou metade das 70 semanas, que são 3 anos e meio. Ele foi cortado e foi feito um sacrifício de sua alma. E agora ele viria, nestes últimos dias, há 3 anos e meio ainda profetizados aos judeus. Durante esse tempo houve um ajuntamento dos santos para o rapto à igreja. Bom, então, adeus. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, ó Senhor. Yeah.